Com o Ibovespa aí na casa dos 187 mil pontos na data de gravação desse vídeo e negociando a um índice preço sobre lucro de 12 vezes, já não estando mais claramente barato, na verdade negociando em linha com a sua média histórica dos últimos 20 anos, fica a pergunta: ainda há empresas realmente baratas de dividendos nesse momento? E sim, existem. Sim, o número ficou mais limitado, mas elas existem. Eu vou te trazer aqui 5, e isso de acordo com a minha planilha de valor intrínseco que fica disponível na comunidade Formação Mirai Investing. Vem comigo. Salve, salve, investidor, como é que você está? E aqui nesse vídeo eu vou te trazer 5 ações de dividendos da menos barata para a mais barata, mas todas elas estão negociando abaixo do valor intrínseco. E o foco aqui são ações apenas de dividendos. Uma carteira de investimentos pode ter outros tipos de ações. Pode ser 100% ação de dividendo na sua carteira? Pode, não tem problema. Mas se você quer adicionar um pouco mais de potencial de retorno, só que aí você está adicionando também dificuldade, porque significa que você vai ter que adicionar ativos um pouco mais arriscados. Se você não quer esse tipo de situação, que é mais facilidade, pode ficar só em dividendos, que a tendência é você ter excelentes retornos. E aqui a gente começa com a quinta ação dessa lista, que é a Itaúsa. Por incrível que pareça, a Itaúsa ainda está barata. Está muito barata? Não, não está muito barata, mas ainda está barata. E veja que ela está barata mesmo após uma alta de 45% nos últimos 12 meses. Isso só mostra pra gente que o fato de uma ação subir muito não significa que automaticamente a ação ficou cara. E por que ela ainda está barata? Porque o lucro evoluiu. Um lucro que 95% vem do Itaú. O Itaú continuou crescendo com rentabilidade e inadimplência controlada, mesmo nesse momento de crise de crédito aqui no Brasil. Isso acabou gerando um retorno espetacular nos últimos 10 anos e nos anos. Mais de 500% em 10 anos. Mais ou menos em linha com o ROI da empresa de longo prazo, em 18%. Então ela entrega um ROI de 18%, um retorno de 18% para acionista. Tem muita eficiência aqui em termos de precificação na Itaúsa, mas ainda ela tem um certo desconto. Mesmo porque eu já falei, existe uma ineficiência fiscal que vai acabar em 2027, que é a cobrança de PIS/COFINS sobre JCP recebido pela Itaúsa. Isso vai acabar por conta da reforma tributária. Então o desconto de holding ainda existente na Itaúsa é um pouco acima do que deveria ser de fato. E aqui está, ó, crescimento da receita nos últimos 5 anos, 7% ao ano. Os lucros cresceram 17%. O dividend yield médio dos últimos 5 anos, 8%. Se você encontrar uma empresa com dividend yield médio acima de 6%, você provavelmente tem uma empresa de dividendos muito consistente. E por mais que ela tenha reduzido o dividendo em dados momentos, isso foi estratégico e temporário. No longo prazo, Itaúsa sempre foi vista como uma empresa de dividendos e deve continuar sendo vista dessa forma. Uma holding que tem esse propósito, afinal de contas, focada no Itaú, que é um banco com muita previsibilidade e raramente teve grandes quedas de resultado. Agora, significa que eu compraria automaticamente Itaúsa nesse momento? Não necessariamente, porque eu ainda tenho outras opções. É sempre uma escolha trágica, eu preciso fazer uma escolha. Posso comprar tudo? Até posso, mas eu prefiro concentrar naquilo que eu entendo que é a melhor relação risco-retorno no momento. Repito, até ficar cansado. Investimento é circunstancial. No cenário ideal, eu gostaria de poder concentrar muito mais do meu capital em Itaúsa. Poderia ter feito antes? Poderia, mas acabou passando o bonde. Faz parte. A gente pode esperar, por isso que a gente tem caixa de forma permanente. Eventualmente o Itaú pode deslizar em um ano ou outro, e aí eu vou poder ter a oportunidade de comprar Itaúsa com mais desconto. Mas ainda ela está tecnicamente barata. Simplesmente olhando para múltiplos, você vai notar que a empresa já negociou a múltiplos maiores em 2019 e 2020, mas eu não fico tão apegado a múltiplos. Eu fico de olho no valor intrínseco da empresa, que é superior à cota hoje na Bolsa de Valores, a ação na Bolsa de Valores, ok? A quarta ação dessa lista é a BB Seguridade, que aí sim a gente já pula para empresas com uma significativa margem de segurança em relação ao valor intrínseco. Uma ação que deve pagar, talvez, nos preços atuais, o maior dividendo da Bolsa em 2026, pensando nos preços atuais, pelo menos uns 11% de yield, talvez perdendo para a
Allos, mas ela é bem mais barata que a Allos. E detalhe a respeito da BB Seguridade: com o índice preço-lucro projetado de 8 vezes, extremamente baixo, o Ibovespa está a 12, então a ação ficou de lado, com o lucro líquido que não deve cair tanto, dividend yield médio, quase 8%, de novo, parecido com a Itaúsa. E aqui você tem grandes saltos de dividend yield em dados momentos, veja só, aqui em 2018, 11%, 2020, 9%, aqui 10%. São dois pagamentos no ano e que são pagamentos substanciais, que te permitem fazer compras de ações mais baratas. Você não precisa reinvestir na ação. Pode reinvestir, eventualmente você pode ter uma oportunidade em que a ação está barata e com os dividendos da própria ação você vai lá e faz a compra. E atualmente eu tenho preferido a BB Seguridade para as minhas compras. Isso eu venho publicando na comunidade FMI, para os membros do canal também. Isso porque eu estou visando tanto uma renda alta, algo que eu não vou conseguir nesse momento em Itaúsa, depois de toda a alta da ação, enquanto que a BB Seguridade teve queda. Então eu vou aliar uma margem significativa de segurança em relação ao valor intrínseco, mais um dividendo alto e mais uma certa estabilidade de resultados em um momento onde o agronegócio sofre. Então, unindo esses elementos e outros mais, eu chego à conclusão de que o meu capital está potencialmente sendo melhor remunerado, sendo alocado em BB Seguridade nesse momento. Não significa que daqui um mês, daqui meses eu vou continuar comprando BB Seguridade. Vai depender de como estarão outras ações, por exemplo, dessa lista. A terceira ação da lista é o Bradesco. A verdade é que, dependendo de como você faz as suas estimativas, o Bradesco é até um pouco mais caro que a BB Seguridade. Mas dependendo de como você olha para o Bradesco, ele fica um pouco mais barato. Fica muito próximo ali. Hoje eu entendo que a BB Seguridade, na verdade, particularmente, fica até mais barata. Deixei aqui o Bradesco, porque tem gente que entende que ele é mais barato. Mas até pensando na filosofia do contrário, investing, eu prefiro a BB Seguridade, porque o Bradesco subiu, mas foi uma recuperação. Enfim, dividend yield médio do Bradesco, 7%. Excelente dividend yield médio nos últimos 5 anos. Não dá pra gente esperar um grande crescimento do Bradesco. Então, é uma empresa de dividendos que negocia múltiplos baixos hoje em dia, se recuperou e que após essa correção voltou a negociar abaixo do valor patrimonial da ação. E o ROI do banco melhorou significativamente. E de novo, por mais que tenha subido, não ficou caro, assim como Itaúsa. Mas Itaúsa é uma empresa superior ao Bradesco e superior à BB Seguridade também. Se eu pudesse colocar numa hierarquia, você tem a Itaúsa, depois BB Seguridade, depois o Bradesco, em termos de qualidade. A próxima ação da lista é o Banco ABC. Aqui é um banco menor, relativamente fora do radar do mercado financeiro. É bem menor, na verdade, em comparação com essas gigantes que a gente trouxe até agora. Um banco que vale 6 bilhões de reais. Isso aqui não dá nem o lucro anual da BB Seguridade, para você ter uma ideia. Ele é um banco que negocia um índice preço-lucro projetado de 6 vezes. É bem baixo, negocia abaixo do valor patrimonial. Dividend yield médio, 8%. Então ele está bem descontado. Com exceção aqui de 2020, que não pagou quase nada, vem pagando excelentes proventos. E por que ele tem esse desconto tão alto, além do fato de ser um banco small, menor? É que na prática, ele é um banco que tem controle estatal indireto. Sabe por quê? O Banco ABC, ele é controlado pelo Bank ABC, que é um banco internacional, que é controlado, sabe por quem? Por duas entidades governamentais, a Líbia e o Kuwait, que são consideradas nações não democráticas, de regimes autoritários. Isso traz um certo temor, apesar de o rating do Banco ABC ser o mais alto, porque, em última medida, os controladores do Banco ABC poderiam emitir moeda. Então, tem essa questão de ser estatal também. Mas, não à toa, que é um banco com muito desconto. Esse é bem descontado mesmo. Por isso que ele está aqui na segunda colocação. É uma boa alternativa, mas coloque depois das demais, porque tem esse risco aí estatal estrangeiro. É importante se olhar. Por fim, o Banco do Brasil, que dependendo de como você avalia ele hoje, talvez ele fosse um pouco mais caro que o Banco ABC, mas pensando a médio e longo prazo, é provável que o Banco do Brasil seja mais barato. E hoje, ele não é bem uma empresa de dividendos, já que com o lucro projetado aí de 20 bilhões de reais mais ou menos, e um payout de apenas 30%, ele deve remunerar nos preços atuais a uma taxa que nem se aproxima de 5%, deve ficar em 4, 4,5%, que é uma remuneração baixa. Só que historicamente, trata-se de um banco, pelo menos nos últimos 5 anos, com dividend yield médio superior a 8%. E o Banco do Brasil, ele de tempos em tempos tem essas quedas pesadas de lucro líquido por conta dos ciclos do agro e das taxas de juros no Brasil. Mas, eventualmente, o banco consegue recuperar seu lucro anterior. E vamos pensar em 2029, 2028, 2029, mas 29 principalmente. O banco conseguindo aí superar a marca de 35 bilhões de reais e voltando a um payout de 40%. A gente está falando de 14 bilhões de reais em dividendos em uma empresa que vale quanto hoje na Bolsa de Valores? 127
127 bilhões, vou arredondar até para 128 bilhões de reais. A gente estaria falando então de um dividend yield potencial de quase 11%, que é o dividend yield que hoje provavelmente BB Seguridade conseguiria pagar. Só que tem um detalhe, a BB Seguridade não é tão barata quanto o Banco do Brasil. Então o Banco do Brasil guarda maior potencial de valorização. Então o Banco do Brasil, ele tem maior potencial de valorização, mas depende da recuperação. Até lá, pode ser que a ação não remunere ou remunere pouco, enquanto que a BB Seguridade, você tem potencial de valorização porque a ação está barata, vai se recuperar também junto com o Banco do Brasil, porque é dependente dos negócios do Banco do Brasil, mas um potencial de ganho de capital inferior, mas ao mesmo tempo, ao longo desses anos de recuperação do banco, você teria uma seguradora que estaria te remunerando adequadamente e que se beneficia de uma taxa de juro alta, porque o seu caixa está alocado ali em grande parte em CDI e com índice de sinistralidade que por hora está controlado. Então aqui, Banco do Brasil seria a parte controversa pensando em dividendos, mas é dividendo do futuro, né? Dividendo projetado, não agora. Então eu diria que o que é mais claro aqui nessa lista, que seria mais óbvio, BB Seguridade, Bradesco, Itaúsa e o Banco ABC com essa questão aí do controle estatal estrangeiro. Eu ficaria com as outras três, são mais fáceis. Mas cuidado, precisa comprar barato. E para isso eu te convido a entrar para a minha comunidade, que é a comunidade Formação Mira Investing. Aqui você vai contar com os vídeos exclusivos que eu trago para os membros do canal. Por exemplo, analisando o resultado da Multiplan, analisando o resultado da Suzano e diversas empresas, atendendo pedidos dos membros. Não bastasse tudo isso, você conta com relatórios de análise de empresas e ainda o meu curso Formação Mira Investing. Todos esses relatórios são escritos por mim e não tem nada de IA. Hoje já virou diferencial competitivo isso, né? Tem o meu curso Formação Mira Investing para você aprender a investir sozinho e se tornar um investidor independente. Tem a minha tabela de valor intrínseco das ações que eu mais acompanho e aquelas que estão na minha carteira. Portanto, teste a minha comunidade, o link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Agora conta aqui para mim, além dessas ações, pensando no espectro de empresas de dividendo, qual você acha que valeria a pena estar numa lista? Qualquer dúvida ou sugestão, é só comentar aqui embaixo e eu te vejo no próximo vídeo. Fui!